This conference will now be recorded. Olá a todos. Hoje nós vamos falar da filosofia decolonial da neurociência e o professor e meu amigo e filósofo Alfredo está aqui junto para desplegar, para falar um pouco desse tema e nós vamos junto contornando com outros temas mais ameríndios e tentando emendar nessa fala do Alfredo que vai falar nessa filosofia decolonial da neurociência. Alfredo, está com você. Tá bom, muito obrigado pelo convite, por organizar esse diálogo nosso terceiro ou quarto diálogo, né? Bem, a neurociência ela é a mesma no mundo inteiro, né? A gente vê num evento como o Society for Neuroscience, né, que você está participando, a gente vê que os trabalhos apresentados pelos neurocientistas da América Latina são muito semelhantes com os trabalhos feitos no resto do mundo, né? Até porque muitos desses neurocientistas estão estagiando ou estudando em outros centros, então eles já pegam, né, os paradigmas vigentes e replicam esses paradigmas, né? E essa neurociência ela tem implicitamente, né, determinados princípios filosóficos que estão sendo seguidos, né? Por que que alguém estuda, por exemplo, né, a epilepsia? Né? Porque se procura um tratamento médico, é uma doença que afeta muitas pessoas. Né? E na parte aí de estudo de substâncias extraídas de plantas, né, também, né, se tem o objetivo de gerar medicamentos, né, a serem industrializados e que o objetivo final é o lucro, né? É conseguir, através da venda em larga escala para a população, conseguir ter um ganho, né? As empresas terem um ganho, né, de capital a partir, né, da pesquisa que é feita. Né? E a preocupação aí não é propriamente, né, o bem-estar das pessoas. Né? É claro que essas empresas vão dizer, eu trabalho com anestésico, com opioide, para gerar o bem-estar das pessoas, né, para combater a dor. Mas aí você vê o que acontece aí nos Estados Unidos, né? Pessoas abusando de opioides, de anestésico. É o caso do Michael Jackson, né? O que tudo indica, né? Abusou de anestésico e tem efeitos colaterais, cria uma dependência muito forte, né? Então, aí, né, que a gente precisaria pensar, né, uma filosofia decolonial seria uma filosofia que reflita a cultura, o modo de ser desses povos originários aqui da região que a gente mora, né, que a gente vive, América Latina. Qual é o modo de ser no mundo? Como esses povos se colocam, né, frente à natureza e frente, né, à vida social e questões até, né, da espiritualidade, ou seja, de ter uma perspectiva mais ampla do cosmos, né, da posição do ser humano nesse mundo, né, vasto mundo, né? Então, eu diria o seguinte, né, que a neurociência é a mesma no mundo inteiro, mas a filosofia da neurociência ela pode ser afetada pela cultura do povo popular, né, de um povo, e a partir daí a gente começar a estabelecer novos objetivos, novas metas, né? E, né, de uma forma inicial, né, talvez a gente possa rever isso depois, eu diria que a filosofia dominante na neurociência é aquela que enfoca principalmente a cognição, né? E de um modo assim mais focado ainda por causa da questão da computação, é que está preocupado com a questão da inteligência, né? Entender a inteligência e a inteligência está ligada com o processo de dominação, né? O processo de colonização, em que determinadas competências tecnológicas, né, servem para que se tenha vantagem no plano econômico. Né? E o uso da inteligência artificial hoje em dia está assim bastante
difundido, né, pelas empresas que querem, né, conquistar mercado, querem conquistar o consumidor e vender seus produtos, mesmo que façam mal, né? Esse que é que é o meu gancho aqui, né? Não se está preocupado se, né, um determinado tipo de batata frita, com determinado tipo de condimento, se isso faz bem ou mal para o sistema gástrico, né? Se as pessoas estão comprando, então está se vendendo, comprando e vendendo, né? E de repente a pessoa que se alimenta com isso, ela tem uma gastrite, né? E os medicamentos também, inclusive aqueles controlados, né? Precisa da receita médica, mas tem médico que dá a receita para quem pedir. Então, não se tem assim uma pesquisa na neurociência voltada para usos das plantas, né, das plantas nativas que nós temos aqui, que temos milhares de plantas que não são pesquisadas nos seus princípios ativos, nos farmacológicos ou, né, psicoativos, né, que poderiam gerar uma série de produtos que melhorariam a qualidade de vida das pessoas, melhorariam o bem-estar. Porque eu não acredito que as pessoas, em nenhum povo que já existiu, que existe ou que vai existir, eu não acredito que as pessoas possam atingir um bem-estar sem usar substâncias da natureza, ou sintéticas, né? Mas os vários povos consomem, né? Então, alguém lá descobriu que torrar a semente do café gera uma bebida e a ciência comprova. Tem ali a cafeína, que ela é, né, usada como estimulante mental e até contra dor de cabeça, né? Aí, se de repente nós temos o povo peruano que masca uma folha, né, da coca para enfrentar a altitude, para ter disposição, para trabalhar e para se sentir bem também, né? O chá também é relaxante, né? Então, por aí afora, né? Os vários povos usam, né? E a gente pode colocar aí até os condimentos da gastronomia, né? Por que aconteceram as grandes navegações? Foram até as Índias para pegar as chamadas especiarias, que são nada mais, nada menos que estimulantes mentais através do sabor da comida. Mas você quer sentir um prazer maior na sua alimentação, você coloca as especiarias para você ter uma espécie de uma euforiazinha ali, que você está comendo alguma coisa saborosa, você tem né? Depois você vai falar aí em termos ameríndios como é que seria o termo para isso, mas, né? Mas, No sexo é o chamado orgasmo, né? Agora na gastronomia, o que é? Não posso usar o termo orgasmo na gastronomia, né? tem um termo que eu não sei qual é o termo, tá? Não sei qual é o termo, mas os Estados Unidos e vários lugares eles estudam toda a neurociência da boca e nariz para gerar comida que vicia, para você continuar comendo, comendo e não parar de comer. É o objetivo do lucro, não é o objetivo do lucro. bem-estar. Exato. Você come um saco dessa batata frita aí, você se sente mal, você passa mal. É um prazer momentâneo daquele negócio crocante e que tem uma química danada. Você tem. Não quer parar, não quer parar, vai comer. É isso mesmo. Agora, o que eu estou querendo falar aqui, né? Eu estou querendo falar aqui que o modo de vida nosso aqui, né, desses povos, eles a busca de um bem-estar que não é tão momentâneo assim, que seja um bem-estar continuado, né? E que nós temos na nossa natureza uma série de plantas que têm uma série de substâncias que poderiam ajudar nisso em termos não só da América Latina, mas em termos de todo o planeta, gerar novos produtos, como, por exemplo, eu vou fazer uma comparação com coisas bem conhecidas, né? Por exemplo, o chocolate, né? Você torra a semente do cacau. Quem descobriu isso? Não sei. Mas tem muitas plantas aqui, muitas frutas que poderiam talvez torrar a semente. Oi? Eu acho que o chocolate é nosso, é Guatemala. É Guatemala. Guatemala. Eu acho que o chocolate é nosso. E era salgado, se comia salgado, não era doce. Nossa, é mesmo? Se não me engano, era Guatemala. Quando a gente fala de substância psicoativa, as pessoas ficam pensando em coisas assim altamente alucinógenas,
Mas você, através do paladar, você gera um estado de bem-estar, não só do paladar, de todo o processo digestivo, nutricional, melhor dizendo, né? Porque você vai ter ali no chocolate, se não me engano, alguma coisa parecida com endorfina, que vai gerar um bem-estar continuado, né? Aí eu pergunto, alguém está pesquisando outras plantas? Temos o açaí, né, que parece um americano que estendeu isso, né? Isso ainda em natura, né, o açaí, né? Mas se você, a gente vê, tomando como modelo o que se estuda atualmente da cannabis hoje em dia, a gente vê que a cannabis ela tem vários componentes ativos que podem ser separados. Então, você pode eliminar aquele componente que gera a desatenção, a perda da memória, né? O que gera um efeito desagradável no dia seguinte, né? Você pode ficar só com um componente medicinal ou um componente usado para fins recreacionais sem gerar efeitos colaterais, né? A farmacologia e o estudo da neurociência, dos receptores e efetores, receptores, todos esses estudos científicos podem nos ajudar a melhorar a nossa alimentação e, com ela, o consumo de substâncias que gerem um bem-estar. Porque eu acho que a grande fronteira da economia é essa, é o bem-estar. As pessoas fazem de tudo para ter o bem-estar. Só que os produtos que tem no mercado, eles são uma faca de dois gumes. A maioria deles geram uma sensação agradável imediata, mas depois, né, faz mal, né? E também o consumismo, né, não é legal, né? Gera muito lixo, gera degradação da natureza. Então, o modo que a sociedade ocidental encontrou de se sentir bem é destrutivo da natureza, é destrutivo da própria saúde. Então, eu acredito que a grande fronteira da pesquisa científica seria, né, de substâncias extraídas das plantas, substâncias naturais, cujo consumo melhora a nossa saúde, o nosso bem-estar e nos faz viver bem, ter uma melhor qualidade de vida. É claro que a gente precisa também de uma série de mudanças na economia, não sei o que lá, né, de coisas que eu também defendo, né, mas a gente pode melhorar muito a nossa vida com aquilo que a gente come e consome, incluindo aí aquelas coisas que geram um bem-estar físico e mental, né? Que geram saúde mental e bem-estar. Isso é essencial para o ser humano, né? Se sentir bem. E por que não se faz pesquisa visando isso? Quem está fazendo pesquisa visando isso? Pouquíssima gente está fazendo pesquisa na neurociência procurando entender, né, esses processos do se sentir bem, né, e substâncias da natureza cuja ingestão, cujo consumo nos ajudam a nos sentir bem. Porque eu acho que poucas pessoas conseguem se sentir bem puramente pela meditação, né? Né, por uma contemplação ou uma meditação, né? Isso aí são poucas pessoas. A gente precisa tomar um cafezinho, beber uma cerveja, tomar um uísque, né? E por aí afora, né? E as pessoas acabam abusando. Lembra bastante a ideia, um pouquinho do Krenak, o Ayrton Krenak, que ele fala assim, olha, meditação não, fruição. Ele quer um fruir, ele quer um viver, ele quer contemplar a vida vivendo e morrendo também, mas nada de um parar, fruição. Fruição, e aí eu emendo com o Krenak, fruição, a transcendência, a metacognição, pensando no que você está pensando, mas fruir a vida. Pode até parar de vez em quando, mas o importante é a fruição em si, né? Não, esse é o princípio filosófico. Agora, eu estou falando de substâncias que podem ajudar. Sim. Né? Porque por que se toma lá o cipó, né, no Santo Daime? Né? Por que se usa a chamada ayahuasca, né, que tem um DMT, que é substância ativa, né? Porque só
aquele ritual não seria suficiente, né? Precisa ter algo também que abra as portas, né? Como dizia o Aldous Huxley, né? Abra as portas. Agora, eu acho que a humanidade precisa perceber o seguinte, que isso pode acontecer sem usar coisas viciantes, que têm efeitos colaterais, né? A pesquisa científica pode ajudar nisso, né? A intenção é válida, se sentir bem, né? Agora, as pessoas, por falta de opção ou de orientação, elas acabam usando drogas nocivas para a saúde, né? Que geram dependência, geram a perda da interação social, do trabalho, né? Geram degeneração progressiva do cérebro, né? Crack, por exemplo, é uma coisa que tinha que ser totalmente eliminada do consumo humano, porque ele destrói o cérebro, né? Talvez você possa falar. Alfredo, vou ver se eu chego aí. Eu vou tentar emendar uma coisa, vamos ver se eu chego aí, tá? Mas eu vou entrar, porque nós estamos abordando coisas nas pessoas e eu vou tentar fazer uma abordagem em primeira pessoa. Então, vou inverter o processo em primeira pessoa. Mas eu vou tentar fazer uma abordagem da seguinte coisa. E vou chegar aí, no bem-estar. No bem-estar e como a pessoa encara esse bem-estar. Tá? Essa é a ideia. Mas vamos começar da seguinte maneira. Você citou no monismo triplo aspecto alguma coisa sobre informação, e eu estou puxando isso da informação para cá, mas eu estou fazendo da seguinte maneira. Imagine o ovo. O ovo. Tá? O ovo dentro do ventre materno. O ovo. Em volta do ovo tem um monte de informação chegando. Em volta do ovo. O ovo vai se duplicando, duplicando. Sim, mas antes de duplicar, tem um meio ambiente fora do ovo, dentro do ovo, bom. Esse meio ambiente bom, os ameríndios chamam de neuropê. Neuropê está bom. Neuropê fora está bom, neuropê dentro está bom. Então tem uma fruição. O ovo pode se duplicar. Dentro do ovo tem o DNA. O DNA vai fazer aquele negócio de jogar proteína, a proteína vai jogar o fluxo de água, tá bom. Ele pode duplicar. Mas se fora do ovo tiver pouco alimento, vai ser inativada uma proteína que chama mTOR. E o ovo começa a fazer uma autofagocitose. Porque fora do ovo tem pouco alimento. Então, veja só, ele começa a se consumir ele mesmo, e às vezes é bom para a saúde isso. O ovo duplica, 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 se diferencia. Por que o ovo vai se diferenciar? Porque o ovo, as células se percebem umas às outras, porque as células têm pertencimento. As células têm pertencimento. Então ele se diferencia. E esse ovo vai diferenciando, vai virando bebê, o bebê sai da mãe. Esse bebê está diferenciado com pezinho, mãozinha, tal, e escuta. E ele está agora no ambiente. Ele tem uma mente, que eu chamo de damasiana, ele não tem a linguagem, ele sente e se posiciona. Sim, mas o que está em volta dele também está influenciando ele. A informação que vem no bebê, ela transpassa o próprio bebê, ela muda o bebê. A informação que entra no cérebro muda o cérebro. Nosso cérebro ele não só percebe, ele também é mudado pela informação que ele recebe. Então, desde o ovo até você morrer, as informações que estavam de fora para dentro moldou tua vida. Moldou tua vida. Tá. Mas ao longo do tempo, você com essas informações, você tem informação cerebral. E depende da cultura, se entra em ansiedade, se entra em muito estresse, naquilo que deve ser feito, mas você não quer fazer. Você precisa do bem-estar. Aquele que deve ser feito e você não quer fazer, mas daí você vai recorrer a um café, a um álcool, alguma coisa, para dar um bem-estar, desde que não comprometa o corpo. Porque se comprometer o corpo, fica complicado. É claro, aí você joga fora a criança com a água do banho, né? Não é? Então, mas essa ideia é extremamente importante. Você pega todas as informações que vêm de fora, o cérebro, você, o corpo inteiro, vai interpretá-la. Tá bom. A partir do momento em que você, principalmente quando chega em 30 anos, que você tem uma poda neural bonita, onde você, depois dos 30, você pode trocar crenças, fés e a localização da informação dentro do teu próprio cérebro, antes do 30 é difícil fazer isso. Você está travado. Você não tem esse manejo de flexibilidade. Algumas drogas dão esse manejo. Sim, mas se essa droga é consumida com 11, 12 anos de idade, dificulta o amadurecimento cerebral desse indivíduo. Então,
serve, mas não para essa idade. Tá. A célula dentro do útero materno tinha pertencimento. Quando o bebê saiu, ele também tinha uma sensação de corpo, território, que ele era o todo. Mas veio na primeira poda neural, começou a ter agora a influência inibitória do pré-frontal, e ele começou a se perceber indivíduo isolado do todo. Quando chega de perto de 9 até 14 anos de novo, ele volta a querer ter pertencimento. Se esse indivíduo estiver vinculado com rede social e com smartphone, vai perder pertencimento. O pertencimento vai ficar lacrado na rede social. Vai dar ansiedade. E aí você está falando das drogas. Tá bom, mas por que gerou essa ansiedade? Por que gerou essa ansiedade? Porque esse indivíduo está com tecnologia em volta. Ele não está mais correndo e brincando e pulando. Ele está com o celular na frente, olhando e perdendo o pertencimento. Entende? Então, nós também temos que ver que esse cérebro evoluindo ao longo do tempo, e daí você fala assim, tá bem, as drogas, mas ele está com uma boa formação cerebral? Porque quando o crack, você fala do crack, e eu acho legal, eu moro aqui numa rua que dá para ver os caras consumindo crack. A grande parte de quem consome o crack não está em boas condições, você entende? Cerebral, antes de começar a consumir. Então, nós estamos falando de uma educação que não pode, o Estado não pode abrir mão desse processo, porque senão só fica também um processo olhando mais as drogas, combatendo ou colocando ela. Vou voltar agora no decolonial, que eu queria enfatizar bastante. O neurocientista, ele não está olhando o indivíduo, o que o indivíduo sente. Ele projeta no indivíduo o que ele pensa que deve sentir, e, cara, não é uma consciência em primeira pessoa. O importante é o que o indivíduo sente. O importante é o que o indivíduo sente. Às vezes ele está com muita dor, e dor é uma coisa pessoal. E aí, alguns tipos de droga pode ajudar nessa dor. E aí a pesquisa nossa, na América Latina, tem que olhar as nossas drogas, sim. Principalmente vinculadas com os rituais, que vai acalmar esses indivíduos, porque o ritual vai dar pertencimento. Sem o ritual, uma droga e sozinho, às vezes era o pertencimento que ajudava mais do que a própria droga, você entende? Não sei se você pegou a ideia, porque tem um ritual que o Yanomami faz, que eles chamam uma grande festa, que eles chamam de uma festa de. Eu não sei se você já ouviu falar disso, Alfredo. Eles chamam de Reahu. Reahu. Cara, uma festa de 3 dias. Eles preparam um toco, tipo uma canoa, um tronco cortado, e faz um suco de banana e fica durante 3 dias tomando aquele suco e lembrando e falando com os mortos e, sabe, entrando em estado de euforia, mas aquela banana que eles bebem, eles vomitam, então eles ficam purgando o corpo, e isso dá um processo de como se fosse um jejum muito intermitente e faz aquele processo de inativar a mTOR. Então ele está fazendo uma reciclagem do próprio corpo enquanto está nos rituais tribais e dos mortos e falando e passando esse período. Isso é um período de união, a tribo vira um só. É uma consciência única, é um pertencimento muito forte. Que a nossa civilização não está dando para nós, nem para os nossos adolescentes, a gente está isolado. Certo. Bem, eu concordo com você. A mente, né, ela tem uma ecologia, né? Até o título do livro do Bates, né, Ecologia da Mente. A mente tem uma ecologia, então não é uma questão puramente neuroquímica de substâncias, né, para você se sentir bem. Você tem essas interações, esse pertencimento que são muito importantes, né? Agora, mas você vê que mesmo esses povos originários, o Yanomami, por exemplo, todos os povos humanos, eles usam. Primeiro, todo mundo tem que se alimentar, isso não tem jeito. Né? E junto com o alimento, vem substâncias que têm uma série de efeitos. Né? Já na medicina lá do Hipócrates, né? Na Grécia, já se colocava, né, que as duas principais formas de terapia são alimentação e atividade física. Né? Então, a medicina grega é baseada nisso. Né? Então, esse fluir da vida já inclui a alimentação e as substâncias que a gente ingere. Né? Então, isso não é algo assim estranho ao ser humano. Isso faz parte, né, desse próprio processo
da interação social, né? Porque a gente, geralmente, a gente também se alimenta e toma café e bebe uma cerveja socialmente, né? Ou mesmo quando a gente está sozinho, aquilo ali tem um significado da gente no ser no mundo, né? Você está com a sua imaginação rodando, pensando em você no mundo, né? A não ser, assim, um caso fora da curva, digamos assim, que a pessoa é muito fechada em si mesma, que bebe e fica cada vez mais fechada. Mas a tendência é a pessoa se abrir, né? Na fase excitatória do álcool, né? A pessoa se abrir, perder a inibição, né? Se abrir para a interação, né? Então, o início da ontogenia, né, de um ser, de uma pessoa, é o ovo, né? Vai se transformar no embrião, processo embriológico e tudo mais, né? E eu concordo com você que as formas, né, as informações que chegam, né, porque eu entendo a informação como uma forma que se transmite de um substrato para outro, né? Então, esse ser ele vai sendo afetado pela informação, né, que são as formas que interagem com as formas que ele tem, né? No fundo, todo o processo da vida é de interação de formas, né? Não é, Alfredo, não é. Básico. Interação É de isso. formas. A própria droga que você fala Posição de formas, né? Isso é Aristóteles, em última, né? Isso é aristotélico, né? A informação é uma forma que se transmite, né? Então, nós temos interações de formas. Agora, o que é o sentimento? O sentimento é quando a forma afeta a matéria. E aí tem uma reação. Essa reação é o sentimento. O sentimento não é a informação. O sentimento é a reação do sistema à informação, né? Então, se eu choro, por exemplo, quando eu recebo uma notícia triste, né, esse choro é uma reação do meu corpo ao significado que eu atribuo para a informação, né? Então, mas olha só, esse ponto é exatamente o que você fala. Você está a mesma informação que está vindo, no mesmo ambiente que está vindo, não está vindo um sentimento tão intenso. Aí você coloca um tipo de droga, vem. No mesma informação, com a droga o sentimento pode ser aumentado ou diminuído. E às vezes a pessoa está neutralizada por certo sentimento em um determinado tipo de droga. A ayahuasca, por exemplo, que muda bastante as pessoas, já vem um sentimento totalmente. Ele está naquele mesmo ambiente, aquela mesma instrução. Sim, mas ele está com uma química diferente. Então, aquela mesma informação já dá um efeito de sentir diferenciado. Entendeu? De um ponto de vista radical de neurociência, uma substância química que você ingere e uma notícia que você ouve ou que você lê no jornal ou vê na internet, é tudo a mesma coisa. São formas que atingem o sistema nervoso. Uma que está vindo num sistema bioelétrico, né, de sinais, de potenciais de ação, e uma outra que está vindo pela corrente sanguínea, está passando a barreira hematoencefálica e está atingindo, né, os receptores das membranas das células do cérebro, né? Mas são formas. Então, o sistema nervoso ele é um processador de formas, o processador de informação, como se diz, né? Mas na verdade a informação é composta de formas, né? Padrões no espaço e no tempo, né? Que digamos assim, na linguagem do cérebro vai ser em termos de amplitude, né? Frequência, fase, né? Linguagem de engenharia elétrica, ou vai ser em termos de encaixes tipo chave e fechadura entre os chamados efetores, né? essas substâncias que chegam pelo sangue, né? E os receptores das células, né? Sim. Aí são processos de encaixe molecular, né? Mas nesses encaixes moleculares são campos eletrostáticos que vão ali entre as moléculas que vão passar uma informação. Então, nós estamos o tempo todo interagindo com uma série de formas que vêm de fora e outras que são do próprio corpo, né? Chamada interocepção. Nós estamos recebendo sinais do próprio corpo também o tempo todo e estamos combinando isso tudo, né? Agora, o sentimento, o que ele é? Aí que eu acho que
um pouquinho de teoria é importante, né? Porque, claro, nós temos as abordagens psicológicas ou psicanalíticas do sentir, né? Mas em termos do cérebro, o que é o sentimento, né? Eu entendo o sentimento como um processo, porque todo ser vivo ele tende a se manter vivo. Então ele tem os processos chamados de homeostase, que é você manter os níveis de atividades compatíveis com a vida, com a continuidade da vida, e a chamada alostase, que é você ter a capacidade de se adaptar, mudando a estabilidade, os níveis de atividade do sistema, né? Então, quando a gente recebe uma notícia, uma informação, ou quando a gente toma um café, ou quando a gente está exposto a uma droga psicotrópica, qualquer coisa desse tipo, o que acontece? O sistema sai da estabilidade, né? Aquilo ali é uma perturbação para o cérebro, qualquer coisa que chega lá é uma perturbação da homeostase, né? Da estabilidade. A homeostase não é um ponto fixo, né? Ela é uma variação em torno de um certo faixa de atividade, né? Então, o sistema tem que se manter dentro de uma certa faixa de variação. Se passar para mais ou para menos, é nocivo, vai ser uma doença, vai ameaçar a integridade do sistema. Então, chega uma forma, né? Algo que vem de fora, isso é uma perturbação. E o sistema vai querer, então, né, retornar para um padrão estável, saudável, né, de atividade. Aí que é o sentimento. Por isso que algumas coisas, quando o sistema consegue fazer isso, a gente se sente bem. E quando o seu sistema não consegue, a gente se sente mal. Então, se você pisa num prego, começa a vir um pulso no nervo, né, que você, o cérebro tenta equilibrar, mas aquele nervo continua mandando aquele sinal forte lá e você então vai sentir dor, porque você não está conseguindo evitar aquela pulsação, né, da dor. Nociceptiva, né? Nociceptiva. E agora, se você está numa situação que, né, você cria uma tensão e você consegue resolver essa tensão, você se sente bem. Né? Então, você está comendo chocolate, você cria uma tensão no seu cérebro. Né? Só que ela se resolve bem, né? Você engole o chocolate, aí se libera aqueles neuropeptídeos lá que a gente se sente bem. Né? A gente sai da... Se o sistema ele fica no ponto assim, basal da homeostase, você não está sentindo nada. Para você sentir alguma coisa, você tem que tirar o sistema do estado basal. E agora, se ele consegue se manter a sua estabilidade, isso vai gerar uma sensação mais agradável do que se ele não consegue. A dor é um sinal de perigo, né? Por que a gente sente dor? Porque o sistema está ameaçado de sobrevivência, pode ser haver uma lesão, né? Ou até perder a própria vida. Então a dor ela nos alerta, né? Então, mas eu quero. Não, vou te apertar um pouquinho aí, Você tá aí tranquilo, falando comigo, você recebe um telefonema de alguém, esse telefonema de alguém tem uma fala X e te dá uma dor no peito. Por que a dor no peito? Porque é a reação ao significado daquela notícia, daquela Sim, informação. Mas onde a homeostase desestabilizou para dar dor no peito? Qual foi o desequilíbrio? Tá, mas a dor no peito, ela não é causada pela notícia, ela é causada pelo modo como o significado que eu dou. O que é esse significado? Esse significado vai ser uma onda. Essa onda, ela vai desestabilizar a parte aí do sistema autônomo e tal que está controlando o coração, que está monitorando o coração. Então, o coração vai bater mais ou menos e você tem o risco de sair do controle, aí dói. Né? Eu tenho uma sensação o seguinte, eu queria que você me corrigisse essa hipótese que eu tenho, tá?
Quando eu vou preparar alguma coisa, quando eu vou quando eu vou principalmente usar o pensar devagar, que o Daniel Goleman fala, pensar devagar, eu estou me projetando no meu negócio. Então, olha só, meu corpo, ele se projeta, tem uma postura corporal, inclusive uma tensão visceral para um fazer específico que eu tenho habilidade ou que eu estou desenvolvendo habilidade. Quando eu termino um fazer e eu tenho uma certa conclusão, eu posso desretesar o corpo e voltar ao normal. Mas parece que eu preciso do corpo para fazer algo complicado. E às vezes uma má notícia pode me deixar naquele estado de complicação que eu não sabia resolver. E joga aquela tensão no corpo e dá aquela dor que você. Cara, não, isso eu não resolvi antes. Isso está complicado. E parece que o corpo tensiona em função de uma notícia, de um som que tem, claro que tem um significado, né? Claro que tem um significado. Olha, E na é um verdade, sentimento. E para mim, Alfredo, nesse momento, eu tinha, que eu chamo da mente original da Basiana, que era só assim, o sentir o corpo puramente e a posição do corpo no espaço, interocepção e propriocepção, mas agora esse telefonema aqui me jogou em cima de minhas memórias, meus conceitos, e impôs no corpo uma dor que não era original dele. Sim, mas esse som aqui colocou, porque depende da minha cultura, essa dor veio. Isso é uma dor quase é, cultural. a dor, na verdade, a gente usa a palavra dor, mas tem diferentes tipos de dor, né? Você tem, Sim. se você espetar uma agulha, você vai sentir uma dor porque o sensor aqui nociceptivo aqui da pele vai te mandar um pulso elétrico para o cérebro, né? E isso vai ser interpretado como algo nocivo e aí você vai sentir dor. Agora, pode ter a chamada dor psíquica ou uma dor que vem aí da evocação de memórias traumáticas, né? Ou a dor da perda de alguém. Você recebe a notícia que uma pessoa querida morreu, você vai sentir uma dor, né? Aí é mais complicado. A gente tem, eu diria o seguinte, que na verdade o sistema nervoso, por que você sente a dor no coração? Porque o sistema nervoso está no corpo inteiro. Tem o sistema nervoso cardíaco, tem o sistema nervoso entérico, tem neurônio e células gliais no corpo inteiro. É uma coisa meio assim cartesiana, da gente falar o cérebro, o sistema autônomo e o sistema até uma certa época se achava que não tinha sistema nervoso cardíaco, mas tem um sistema nervoso cardíaco. Então, a localização da dor, ela é algo que não é assim, digamos, literal, né? Você vê a situação do mesmo o mesmo fantasma, né? Que a pessoa sente dor num braço que foi amputado. Sim. Porque aí vai envolver o que o Damaso chamou, de um modo bem geral, de marcador somático. Né? É que os eventos no sistema nervoso central, eles são pareados com eventos em outras partes do corpo. Tudo no sistema nervoso. Né? Então, tem uma correspondência que a gente não sabe, mas tem uma correspondência entre alguns neurônios do coração, né? E alguns neurônios aí do sistema límbico, que isso vem desse processo ontogenético que você falou aí, né, da formação desse ser e tal. E a gente não sabe disso, né? Mas então, de repente, eu recebo uma notícia muito ruim, eu posso ter um ataque cardíaco, né? E por que isso vai doer? Vai doer porque o coração, ou ele bate menos ou mais, e o corpo como um todo não consegue controlar aquilo, então isso gera dor, porque dor é sinal de alerta, né? Não é assim, digamos, uma dor causada diretamente pela informação, né? A informação afeta o sistema tem uma reação que foge do controle. Aí vem a dor, porque a dor é sinal de que alguma coisa fugiu do controle e que a vida está em risco, né? Então é bem complexo, né? Mas eu acho que disso tudo aí, o que a gente tem que resgatar para a neurociência, para uma neurociência mais humanista, né, que beba da sabedoria dos povos mais antigos, né, que é isso que a gente está procurando, né, é uma atenção maior para esses processos ligados ao bem-estar, para colocar de uma forma bem simples, né? Porque mais importante do que a pessoa ser rica, da pessoa consumir, né, trocar de carro, de televisão, de celular, mais importante é ela se sentir bem, né?
E a gente vê que essa diretriz de vida ela é presente nos povos originários, né? Eles têm essa sabedoria, né? Até que eles não eles como é que fala? Eles não se submeteram ao processo de colonização, muitos desses povos, né? Permanecendo no seu modo de vida original, né? Porque eles são fiéis a essa busca, né, do bem-estar junto à natureza, usando as plantas, os recursos da natureza, né? São resistentes ao processo da chamada civilização ocidental, que ela coloca outros objetivos para a vida humana, né? Não se coloca esse objetivo de se sentir bem, em comunhão com a natureza né, e recompondo a natureza, né? Não consumindo além da capacidade de recomposição, né? Então, Foi uma falha muito grande, Alfredo. Nós tivemos. Realmente, eu me senti muito mal no seguinte ponto: em algum momento, antes se falava que ser rico era importante, e agora que parece que ser rico é uma meta, é uma obstinação, o consumo virou uma obsessão. O consumo é uma obsessão, e ser rico é uma obrigação, e parece que as pessoas que não atingem isso começam a ter ansiedade porque está rodando para trás, e aí perde a mão. E o bem-estar está vinculado no ter, não é no ser. E fica muito complicado. De verdade, fica muito complicado. Uma coisa só que eu queria falar com você, que você falou de bem-estar, e eu vou pegar uma noção ameríndia de bem-estar, que eu peguei essa noção ameríndia de bem-estar junto com o descobrir de tudo dos dois David, tá? Um antropólogo e dois estudiosos fortes começaram a recapitular todas as literaturas antes do iluminismo, inclusive, lá atrás, né, para saber como que os povos antigos tinham estado, tá? Porque antes do iluminismo falou o seguinte, ó, homem social. Se o homem não tiver uma educação em estado, vai virar uma besta fera. Não, calma aí. Pega os caras lá da era medieval lá, e lá de trás da era glacial, e esses caras foram estudando as tribos e da América do Sul também, e começaram a ver que a Europa, depois que teve contato com os ameríndios, que veio a surgir ideia sobre iluminismo. Quer dizer, antes não tinha ideia de democracia e de tanta interação social. Tá? Mas eu estou falando em bem social, em bem-estar. E o bem-estar estava vinculado com o bem-estar não meu, é de nós. E o bem-estar também estava vinculado com algumas normas e regras. E esse bem-estar de normas e regras é o próprio Estado. E antigamente, aqui os ameríndios nossos, quando o líder morria, era embalsamado e deixado do lado, porque junto com o líder tinha regras de Estado. Como se deve se comportar. Então nós já tínhamos regras de bem-estar com os líderes mortos que eram embalsamados e até deixados em casa. Quando o europeu chegou, queimou tudo, jogou fora, falou que era blasfêmia. Aquilo era o nosso Estado. Porque o nosso Estado, como ameríndio, é tudo que está em volta de nós e dentro de nós. E aquele indivíduo era um representante de um militar, ou religioso, ou xamã. Eu deixo em mal sabado, e toda vez que eu olho, eu tenho lembrança do que ele era e as regras que ele tinha para ter bem para a tribo inteira, você entende? Então nós tínhamos Estado. E o Estado vem de bem-estar, para mim, nesse conceito ameríndio, você entende? É nós junto, é Estado. Não um Estado isolado, cheio de normas e regras que os super ricos controlam. Não. É Estado, é bem-estar do povo. É nós, bem. Você notou? É uma ideia bem diferente. Né? Então, quando você fala de Estado, para mim, o bem-estar é a mesma coisa. Só que não está sendo no Brasil. Não, mas né, o Estado e bem-estar é muito. É curioso porque isso que você falou me fez lembrar do Confúcio, né? Que é resgatado na China, né? Por Confúcio, o objetivo do Estado é gerar o bem-estar, né? E o Confúcio é antigo, bem antigo, né? A filosofia é bem antiga. A função do Estado é gerar o bem-estar do povo, né? E aí entra o conhecimento, né? Os intelectuais, assim, as pessoas pensantes, né? Entram para operacionalizar isso. Não para atuar em causa própria, não para usar a inteligência para enriquecer e deixar os outros na miséria. Não. Né?
os intelectuais em Confúcio, né? E isso hoje é assumido lá pelos, pelo governo deles lá, né? A função dos intelectuais é de promover o bem-estar do povo. Tem que ser, tem que ser. É isso. Agora, veja só, um erro que nós fizemos, o bem-estar do povo, de alguma maneira, nós fizemos até o sistema de plantio em nosso território, no sistema de plantio como o europeu fazia lá. Calma aí. O bem-estar do povo sai de dentro de onde está o povo. Uma solução para cá não pode ser uma solução para lá. Aqui é uma solução, e aí entra o neurocientista. Cadê a solução para a região aqui? Na Amazonas. E essa daqui, aqui em Mato Grosso. E essa daqui, aqui em outro lugar. São soluções diferentes para locais diferentes. Cada local tem sua inteligência. Cada local tem suas regras e harmonia. E essa regra tem que entrar. E o neurocientista fala, não, vamos falar mais para cá, vamos usar essa droga aqui, mas não ali. Vamos usar essa comida desse jeito, porque aqui fica mais estável para essa região. E não gerar lixo, né, Alfredo? E não gerar lixo. Não, é lixo e outros tipos de agressão ao ambiente, né? Agora, essa dimensão ecológica, né, da mente, que é uma dimensão também social e ecológica, né? Ela foi totalmente assim deturpada pela civilização ocidental, né? E isso está em crise, né? Porque você vê assim, falando de uma forma um pouco cruel, qual que é a meta do agronegócio? É tirar o povo e colocar a máquina aí, né? E usar defensivos, matar os insetos, né? Acaba matando as abelhas e tudo, poluindo as águas, eventualmente, né? Ou assoreando os rios etc. E para onde foi o dinheiro do agronegócio, né? Porque ficar no Brasil não foi. Não, o agronegócio é importante porque ele traz dólares para os produtores, né? E foi com isso que o Brasil pagou a dívida externa nos 2 primeiros governos do Lula, né? Porque aquela dívida externa do Brasil era uma coisa que, assim, que nos asfixiava, né? Aí acabou a dívida externa. Isso aí a gente pode dizer que o agronegócio foi útil para isso. Agora, mas o problema é que tem muitas outras dimensões do agronegócio que são nocivas, né? E até assim, a expansão do agronegócio em áreas indígenas ou áreas de proteção ambiental ou áreas públicas, né? Porque foi feita uma lei aí, né, que distingue, né, uma propriedade privada, propriedade pública e propriedade ambiental, né? A propriedade ambiental não é nem privada nem pública, né? Os parques, reservas, áreas de proteção, né? Elas não podem ser alteradas nem pelos governantes. Mas o que acontece? As pessoas fazem isso clandestinamente, né? Os chamados grileiros, madeireiros, eles fazem isso ilegalmente, né? E eu acho muito difícil mudar isso, porque são hábitos antigos, mas também a gente, para combater isso, a gente tem que ter um outro programa, uma outra proposta. Então, vamos estudar esses biomas brasileiros e encontrar utilidade, inclusive econômica, né? Formas de renda para a população que mora nesse local. E eu acho que é aí que entra a pesquisa em neurociência, que depende, né, de recursos que a gente tem nas universidades públicas, principalmente, né, institutos, de estudar essas plantas e encontrar usos não só na alimentação e na suplementação, né, que eu estava mencionando, mas tem muitas outras possibilidades de usos que ninguém estudou, né? Eu acho que principalmente na indústria alimentícia, né? O Brasil poderia estar exportando alimento humano de qualidade, saudável, ao invés de estar exportando ração, né, com base em soja, em milho e plantas que passaram por uma engenharia genética, né, e que
no caso do trigo, por exemplo, né, acabando sendo prejudicial, né, com o glúten, né? Aumentou muito o glúten e aí isso para várias pessoas gera alergia, né? E por aí afora, né? Então, se a gente tivesse numa filosofia da neurociência uma outra meta, um outro objetivo, que seria promover o bem-estar do povo, a gente poderia estar pesquisando outras coisas dentro dessa vastidão de biomas que a gente tem, né? Raízes, folhas, frutos, flores, etc., né? Coisas que sejam úteis, né, para o bem-estar humano, perfumes, sabonetes, né, óleos essenciais. Só na parte de óleos essenciais tem Muita um coisa. universo aí, né, para pesquisar. No caso da neurociência, seria, né, para estudar o efeito de substâncias ativas dessas plantas no cérebro, ou no sistema nervoso, no corpo inteiro, né, para a gente ser mais exato, né, porque o efeito não é só no cérebro, é no corpo inteiro, né? E aí, para fazer esse tipo de estudo, que se usem as ferramentas que se tem, né, ressonância magnética funcional, né? As coisas mais sofisticadas que tem, porque é ciência, é assim, né? Não dá para fazer neurociência com as ferramentas dos povos originários. Eles não têm como estudar o cérebro, porque não tem, né? Eletrocefalograma, não tem nenhum dos recursos que a gente tem, né? Então, eu acho que a gente tem que usar os recursos que a comunidade científica e tecnológica tem para fazer estudos. O que vai mudar de uma neurociência colonizadora para uma neurociência decolonial, de descolonização, né? Uma mentalidade descolonizadora, o que vai mudar vai ser aquilo que é estudado e qual o objetivo do estudo. Acho que é isso, né? Então, mas Alfredo, aí tem um problema muito sério, e essa é uma discussão que é um ponto muito forte. Depende de onde você. Lembra que você falou que a pele é o local de fala? Depende de onde está o teu local de fala como cientista, e você vai fazer a pergunta e o experimento. Onde está o teu local de fala? Você tem no momento que Exatamente. você faz a pergunta, onde está o local de fala? Porque depende do conhecimento que você tem, a tua pergunta já é retórica. Você vai até fazer um estudo, vai demorar 2 anos, vai concluir o teu trabalho, mas a população local não vai se beneficiar em nada. Porque o teu local de Pois fala era outra coisa. É para aquela revista, é para aquele não sei o quê, é para aquele artigo. Então, o local de fala é fundamental. Qual é a tua pergunta? Tá, mas onde você está para fazer pergunta? Você entende? Qual é o teu interesse? Qual é o teu local de fala? é isso mesmo, porque é o local de fala que vai determinar o tema e a meta, o objetivo do Sim, estudo, né? Então, se a pessoa, o local de fala da pessoa tá fechado dentro do laboratório e replicando aquilo que o orientador já fez, ela vai produzir mais um artigo dizendo as mesmas coisas, né? Agora, se o local de fala da pessoa é uma floresta e ela interage com essa floresta e ela fica curiosa com uma planta ali e de repente ela vai torrar e moer o caroço, né? E produzir uma bebida e testar o efeito dessa bebida no cérebro, é outra coisa. Mas ninguém está fazendo isso. Isso que eu fico indignado, né? Porque tem tantas plantas aí, né? Por exemplo, a jabuticaba, né? Eu sei que ela tem muitas propriedades, né, positivas, né, para a saúde, mas assim, por exemplo, não daria para fazer uma bebida que nem um café com a jabuticaba, né? É a fruta que eu mais gosto, cara. Jabuticaba eu gosto demais. Eu gosto demais As dessa fruta. pessoas fazem um licor de jabuticaba, né? Mas aí vai muito açúcar refinado, acaba fazendo mal. Mas alguém vai dizer, mas isso aí é nutrição, não é neurociência. Mas eu não consigo separar nutrição de neurociência atualmente. O modo como Então, eu penso. de verdade, Alfredo, por isso que eu falei da informação que que eu coloquei, você falou assim, não é muito confuso, Jacques, porque olha só, você tem o todo. Toda vez que você recorta algo, você perdeu algo. Então, não adianta recortar, tem que juntar tudo e falar de neurociência com tudo misturado. Eu não posso separar as coisas. Eu não posso separar corpo e cérebro. Não pode, cara. E não pode separar corpo e cérebro e onde você está.
Onde você está é corpo-território, é você junto. E o que você bebe, e o que você cheira, e o que você come, e o que você ouviu, e o que você vai ouvir, e o que você fala. É tudo uma coisa só. O fator é que, às vezes, a gente recorta para fazer só um experimento, mas tem que voltar para o inteiro de novo. Eu não posso viver recortado. Eu tenho que viver inteiro, eu viver o todo, né? Isso aí é o lugar de fala que a pessoa constrói para ela enquanto cientista, né? Porque no mundo acadêmico ela vai ter que escolher um curso, né? Uma pós-graduação numa certa área, vai ter pesquisa na sub-área, isso não tem jeito, mas isso não significa que essa pessoa ela vai ser uma pessoa que vai se restringir a vida Sim. dela aquilo, né? Ela como pessoa, ela deve procurar o todo, né? Procurar todas essas interações que compõem a gente, né? É, é, em termos metodológicos, você fazer um projeto de mestrado, por exemplo, você não pode querer abarcar muita coisa, você não consegue Não pode, concluir em dois não pode, anos, dentro dos métodos aceitos, né, na ciência. Você também não pode querer fraudar a ciência, né? A ciência tem os seus métodos que tem que ser seguido. Isso aí não tem a menor discussão. Né? Agora, a questão é o que você... Onde você quer chegar? Né? né? Eu acho que isso que a pessoa precisa pensar, e os programas também, né? De graduação, pós-graduação, né? Criar um espaço para a pessoa poder pesquisar, por exemplo, uma planta que tem ali em frente da escola e que ninguém dá a menor importância para ela, e ela pode ter uma substância ali muito interessante, até em termos comerciais, né? Por que só determinadas plantas têm substâncias interessantes para a gente? Eu acredito que toda planta tem. É a questão de você estudar, separar e. Né, Ela pode ser toda inviável planta. economicamente, mas cada planta tem substância. É só saber o que puxar dela e vamos lá, tem que estudar, tem que estudar. Agora, veja só, quantas plantas, com esse nosso agro do jeito que está, quantas plantas, quantas espécies já foi extinta? Então, Algumas são extintas e outras crescem demais, né? sim, Nunca houve tanta soja, né? Tanta cana, tanto milho. Bem, a cana eu até desconto porque eu acho que o proálcool é algo interessante, né? O uso do álcool automotivo no Brasil é algo bastante interessante. Eu acho que é positivo. Mas é claro que eu não seria favorável de derrubar uma Mata Atlântica para plantar cana, né? Uma região do Cerrado que tenha. sim. A cana absorve gás carbônico, etc., mas ela tem esse problema que você falou da monocultura e a perda da biodiversidade e também biodiversidade animal, né? Porque no canavial, que animal que vai sobreviver ali? Né? Tem uma coisa, Alfredo, que às vezes tem um conceito que eu também tenho, um conceito muito forte, que isso é um conceito mais ameríndio também, tá? As pessoas, elas têm uma fobia por ser dona, ser proprietária de espaços. Alfredo, ninguém é dono de espaço. O espaço que você está aí agora, 1000 anos atrás, você não estava aí. 1000 anos à frente, você não vai estar mais. Ninguém é dono de espaço. O espaço é em si. Ao espaço pertence aos seres que nele estão agora. E o ser mais inteligente do espaço é o que vai ajudar todas as criaturas, os seres vivos desse espaço. E não matar todos os seres vivos e deixar só um tipo. Soja, ou trigo, ou não sei o quê. Cara, é o espaço. Esse espaço tem uma biodiversidade. Se eu sou mais inteligente, eu vou aumentar essa biodiversidade e trazer um poder econômico, sim. Mas matar espécie de vida, destruir espécie de vida, como sendo eu dono do espaço, ninguém é dono de espaço. Ninguém é. Não há como. É só, eu sou dono aqui, essa é minha casa. Troca o governo é atacado, já é outro país. Não, não é mais dono. Não tem dono. Dono de coisa, cara, a gente não é. Então fica esse domínio de ter e passar porque tenho, eu sou maior, eu sou poderoso, então eu destruo porque é meu. E essa posse tem uma a ver até com a Grécia, né? Se é meu, eu posso bater e posso matar, né? Tem uma ideia de conceitos bem profundo em cima disso, que o nosso europeu. Se é meu escravo, eu posso matá-lo, vamos dizer assim, você entende? Cara, não é meu, não tem meu. A gente usufrui, a gente é um. Cara, não tem.
Eu não posso derrubar essa planta, eu não posso exterminar uma espécie de planta ou de animal, eu não posso, cara. Eu tenho que estudá-los, vê-los, identificar, saber quais são as propriedades que pode melhorar para o nosso bem-estar e para o bem-estar do outro ser vivo também. Que às vezes, deixa lá, isola esse animal, ele não pode ficar perto da gente. Né? Não vou deixar uma cobra perto das crianças. Né? E você tocou num ponto muito difícil, né? Porque as tentativas de mudar isso acabaram conduzindo ao comunismo, né? Só que o Pois comunismo também deu é, errado, porque ele trocou a propriedade privada pela propriedade estatal. E as né? pessoas continuaram sem. O importante é que as pessoas tenham a posse dos recursos, inclusive imobiliários, né? Que elas precisam para viver, elas precisam ter a posse, né? Senão não dá assim, por exemplo, eu sair de casa e eu voltar, alguém tomou minha casa. Isso não. Não tem sentido, Né? não tem sentido. Não, mas se você, Pois é. se você aumenta o capital, aumenta o capital para ter, você tem? Igual você fala, o banco vai empresta dinheiro e já pega o teu capital. Você não consegue pagar, já pega a tua casa, pega a tua fazenda e vai aumenta o capital, aumenta o capital. Então vira o poder do ter, né? Não, eu estou falando de roubo mesmo. Eu estou falando assim, tem que existir um certo grau de posse, não necessariamente essa propriedade em termos absolutos, de você destruir uma floresta porque você é dono do terreno. Não. Né? O bem ambiental está acima da propriedade privada. Né? Essa é a ideia, Mas, essa é a ideia, essa é a é, ideia. agora, um certo grau de propriedade ou de posse é importante para a pessoa ter tranquilidade, senão eu não vou sair de casa, porque eu sair de casa, alguém ocupa minha casa né? Então, quer dizer, agora, o problema, o mito, o fantasma do comunismo que se criou seria, né, de tudo ser de todos, né? E aí também não dá certo. Né? Então, é uma questão difícil, porque com essa mentalidade anticomunista que se criou, né, pelos próprios erros do comunismo, dos países comunistas, com essa mentalidade. Então, chega uma pessoa e fala, como você falou agora, alguém vai dizer: não, mas isso aí é utópico, isso aí é comunismo. Né? Mas você não está falando isso, você está falando da relação com o ambiente. Né? O ambiente e Como eu quase estava outras dizendo, espécies de vida, né? como eu estava dizendo, até já na Constituição brasileira está estabelecido, né, que os bens ambientais estão acima da propriedade privada e acima da propriedade pública. Né? Então, mesmo o presidente ou o juiz do Supremo não pode derrubar uma árvore nativa, vai ser multado. Né? Não pode. Quer dizer, a, a riqueza da natureza não está ao nosso dispor. Né? Isso já está na Constituição brasileira. Só que essas leis são violadas diariamente. Né? Acho que nós temos algumas leis que são tão boas que, que não são seguidas. Né? É paradoxal, né? No Brasil tem isso, né? Tem lei que é seguida, tem lei que não é seguida, né? Mas essas leis são muito boas, tem coisas muito boas na nossa Constituição que não são seguidas e fica por isso mesmo, né? Mas é Mas uma questão difícil, porque um é, certo grau de propriedade ou de posse é necessário para a pessoa ter tranquilidade, para não ser entendo o roubada. que Né? você fala, mas olha só que eu estou abordando bastante. Você tem o grau de propriedade, um mínimo, tal, não a destruição das florestas, cara, mas se o Estado ele é mais responsável, ele tem áreas comuns onde qualquer indivíduo que entra se sente dono. Notou a ideia? Aí ele tem uma sensação de pertencimento à área que ele está. É uma área coletiva. Porque enquanto a área é de alguém, você não tem direito de deixar você ter corpo território. Eu sou isso. Não, isso é daquele, isso é do João, isso é do Manuel, isso é do Bastião. Agora eu chego, por exemplo, num parque de São Paulo, isso sou eu, porque isso é meu, é nosso. Isso dá pertencimento ao indivíduo. E tem muitos indivíduos que não têm nem casa nem esse pertencimento. Vai para o crack. Você notou? Vai para o crack. Porque, cara, ele precisa ter o espaço de pertencimento nosso. Ele não tem nenhum nosso. Nenhum nosso.
tudo é Aí deles. seriam as áreas públicas, né? Essas são as áreas Sim, a área pública públicas. não, Tinha que não ter tem mais, dono. né? Você vê em Londres está cheio de parques. Cheio, cheio. Aqui, se você for comparar aqui, poderia ter muito mais, né? Realmente essas áreas públicas dão essa sensação, propiciam para as pessoas essa sensação de comunidade, né? De Sim. pertencimento. E é óbvio que isso não é comunismo, né? Não é comunismo no sentido de regime político, Mas econômico. são áreas comum, de comum Áreas acordo com a comunidade. A área é comum, ali, então ali você tem uma comunidade, ali tem pertencimento, ali tem um todo, sabe? Isso é fundamental. Aumentar as áreas verdes, aumentar essa área dessa comunidade, né? Isso aí eu acho que é importante. Assim, é, tem várias formas de lidar com isso, né? Uma seria essa demarcação e proteção das áreas dos povos originários, né? Que houve um progresso grande nesse sentido no passado, mas depois teve uma decaída, né? Um retrocesso, né? Nos últimos anos. E tem essa questão dos parques, né? Áreas de proteção ambiental, parques e reservas, né? Aqui mesmo em Botucatu nós estamos numa área de proteção ambiental, né? Isso tem que ser mais rigoroso, né? Mas tem que ter fiscalização, tem que ter punição para quem. E tem também as áreas urbanas, né? Que você estava mencionando aí, né? Os parques, os jardins, né? Públicos, né? São áreas públicas. Isso tudo contribui para a pessoa ter um maior pertencimento, né? Ter um maior sentido de pertencimento à comunidade. E tem outras medidas também que estão travadas, né, como a reforma agrária, né, que desde 64 foi bloqueado. Né? Teve uma reforma agrária parcial, mas que seria importante também a pessoa ter uma área em que ela possa ter a sua casa e produzir a chamada agricultura de subsistência, né? Eu até fiz um vídeo falando sobre agricultura de subsistência, porque as pessoas falam disso como no sentido pejorativo, né? Isso aí é agricultura de subsistência. Não entra no PIB, né? Não entra no PIB, porque o cara produz e ele mesmo consome, então não entra no PIB, né? Mas para a grande maioria das pessoas do Brasil, isso é fundamental, porque se ela não tem agricultura de subsistência, se ela não tem uma área em que ela pode ter uma galinha, uma vaquinha, uma horta, uma árvore frutífera e tudo, o que ela vai? Ela tem que ir comprar no mercado, e para comprar no mercado tem que ter dinheiro. Né? E se ela não tem renda suficiente, ela passa fome, vai morar na rua, né? Paga aluguel, e se não pode pagar aluguel, né? Tem que pagar as contas no final do mês e tudo mais. Então, a agricultura de subsistência para o povo é muito importante, né? Até eu Gera fico bem-estar. observando. E gera bem-estar. Claro. Gera bem-estar. Até eu vejo algumas ruas antigas que têm, por exemplo, mangueiras, né? A quantidade de manga que essas árvores produzem dá para praticamente alimentar as crianças dessa rua boa parte do ano. Então, se a pessoa não tem comida suficiente em casa, ela sobe na árvore e pega uma manga, já é uma refeição, né? Isso é verdade. Então, essas coisas são importantes para o povo, para o bem-estar, né? Mas não entram no PIB, né? Não são valorizadas, né? De repente se decide cortar todas as árvores de uma rua para parar de cair folha, não sei o que lá, não entupir esgoto. Mas aí você perde também um recurso, não só de sombra, uma temperatura mais amena, mas também você perde o recurso alimentar, né? Que, que aquela árvore propiciava, a árvore frutífera, né? Então, voltando agora para a neurociência, acho que já podemos encaminhar para a reta final, Sim, né? sim, sim. Eu entendo que uma visão ecológica da mente, né, tudo que está ao redor é de interesse da neurociência, como você, né? Não só as drogas farmacológicas, né, que são
é feita uma engenharia, né, desses medicamentos para ter um efeito no sistema nervoso, né? Então, por exemplo, um paracetamol que você toma quando você está com dor de cabeça. Não é só isso que é de interesse da neurociência, né? As drogas usadas na psiquiatria ou na farmácia popular, né? Tudo com que a gente interage e que afeta o nosso corpo, né? De certa maneira, é de interesse da neurociência, né? E a gente pode, né, ter um projeto inclusive, de dimensão econômica, comercial, né, de projeto de pesquisa, de investigar quais dessas plantas que nós temos ao nosso redor, quais substâncias que elas têm que podem nos ajudar no nosso bem-estar mental e físico, né? Então acho que e como que a gente faz isso? Estudando o efeito no cérebro, né? Dessas substâncias dessas plantas. Eu não acredito que só as plantas já conhecidas tenham efeitos. E toda comida e toda bebida ela tem um certo efeito no cérebro e no bem-estar, né? Porque o sabor também afeta o cérebro, né? Por que você beber um certo vinho, você se sente mal, e beber outro vinho, você se sente bem? Porque aquilo ali tem uma materialidade e uma informação diferente, né? De um vinho para outro vinho, né? Quer dizer, não é só a matéria, a química, mas também as formas que tem ali, né? Formas dinâmicas. Uma bebida ela tem uma série de formas. Esses princípios ativos são formas, né? Que estão ali, incrustadas na matéria, né? Aristotelicamente falando. E você pensar uma floresta tropical, a variedade de plantas que tem, então você teria um material para muitos estudos ali, muitas descobertas. Muito. E o povo já faz isso, só que o povo faz isso de um modo não científico, né? Então é muito mais lento, muito mais difuso. Então, de repente, a pessoa fala, toma um chá de picão, né? Agora, eu não sei que substância que tem no picão, eu sei, né? Quando eu tive hepatite, né? Me mandaram tomar o chá de picão. É meio arriscado, porque o medicamento industrializado, ele é testado, duplo cego, não sei quanto, estudo longitudinal, transversal, não sei o quê, antes de vender aquilo no mercado. Então, você pode tomar, porque o que vai fazer de mal está ali na bula. Você lê a bula e você decide tomar, é aquilo ali, né? Agora, se você pega uma planta qualquer que você não conhece e faz um chá, ou come, a mandioca, por exemplo, tem uma variedade de mandioca que é venenosa. Você não pode sair comendo qualquer mandioca. Você não pode tomar chá de qualquer cogumelo que tem por aí, porque tem uns que, inclusive, matam, né? E tem o chá de cogumelo que são nocivos para o sistema nervoso, né? Tem situações de pessoas que beberam uma xícara de um determinado chá de cogumelo e nunca mais voltaram a ser a mesma pessoa. Quer dizer, gerou uma confusão mental. A pessoa perdeu sua identidade, né? Por lesões cerebrais causadas pelo cogumelo. Então, resumindo tudo, eu acho que a gente tem que se basear na ciência, entende? Você fazer que nem os músicos do jazz faziam, de dar injeção de heroína na veia, isso aí é nocivo, né? A ciência condena coisas desse tipo, ou então, né? Fumar o crack, né? Essas coisas todas, ou tomar determinadas drogas sintéticas aí, que são clandestinas, né? Não são regulamentadas pelas vigilâncias sanitárias, pelas agências né? Isso aí tudo a ciência condena, né? Agora, né, você separar um componente da cannabis que é bom como contra a ansiedade ou contra a epilepsia e tal, e você usar isso, aí sim, a ciência recomenda.
Então, eu acho que a política de drogas tinha que ser basicamente uma política de base em pesquisa científica, dos efeitos e das substâncias que tem, né? E separar as nocivas das benéficas. Sim. E, né, permitir o uso dessas benéficas dentro de doses adequadas, etc., com regulamentação. Agora, a gente não pode condenar tudo, porque o ser humano precisa, né? Então, uma forma incorreta, né? O álcool, ele, para uma pessoa maior de idade, está liberado, né? A pessoa bebe até cair. Isso faz mal, né? Gera dependência. Né? E os medicamentos da cannabis ainda não estão liberados no Brasil. Em outros países já estão. Né? Então, eu acho que tem que rever essas políticas e os neurocientistas são muito importantes para fazer esses estudos científicos, né? Não só de substâncias fortemente psicoativas, assim, alucinógenas ou antidepressivas, né? Não só dessas substâncias, mas também de substâncias chamadas de uso recreacional, ou mesmo de uso gastronômico, porque eu acho que já chegou a hora de relacionar a gastronomia com neurociências, porque né, as especiarias e tudo mais, né, pela qual ocorreram as grandes navegações, contém, né, formas que atingem, né, o nosso corpo, atingem o sistema nervoso central e geram uma certa sensação. Né? Então, por exemplo, a anis. Alguns falam que, por exemplo, quando você come, por exemplo, você está comendo, mas o que você coloca aqui para dentro não é para dentro porque isso é externo. Você está mudando a parte externa do teu corpo também, mas quando você come, você coloca em contato uma coisa externa. Para dentro é sangue, é dentro do corpo, não é no intestino. Então, o que você faz? O que você é? O que te rodeia e o que te permeia. Tá bom. Mas o que você come é o que te rodeia, porque não vai para dentro do corpo, ele só passa. O corpo Sim, vai mas tirar essa informação dali. Oi? Determinadas formas moleculares ou submoleculares, elas do estômago para o intestino, elas passam para a circulação e chegam no cérebro. Exatamente, cara. Mas ali, quando você come, tá fora, né? Tudo tá fora. Aí vai Ou lá, o então, corpo completo vai pegando, vai extraindo as coisas. Quer dizer, a cozinha, tá? É claro que ela é neurocientista. Quer dizer, depende do que você come, você vai pensar diferente. Não adianta, né? sim, pois eu ia falar do exemplo do anis, né, que é muito usado como bebida, né, o araque, né, no Líbano e regiões. Outro dia, depois de muito tempo, achei uma garrafa de araque, tomei, né, e aquilo me evocou um monte de coisa, assim, gerou um processo mental, né, pelo sabor, né, então, assim, a gente não está acostumado a pensar assim, mas os grandes cozinheiros, né, os chefs, eles pensam assim, né? Assim como o músico pensa, né? Cada composição musical, ela é um indutor de um estado mental. Né? Sim, sim. Porque aí cozinha, música, perfume, quem faz perfume também pensa assim, né? Não é só pela alimentação, é claro, né? Também pelo olfato, né? Pela audição da música. Então, a gente consegue um certo grau de bem-estar na vida combinando, né? Usando todos esses recursos, ouvindo uma música que a gente gosta, usando um perfume, coisa assim de odorizador ambiental, né? Pode ser uma planta também, né? Uma flor, né? Por que as pessoas gostam de certas flores que têm um cheiro agradável, como as rosas, e põem, né, dentro de casa para você se sentir bem com aquele odor, né? Música, comida, odores, né, flores. A gente lembra pouco também, mas a questão do contato com a água, né? Por que as
as pessoas vão passar férias em instâncias termais para ter aquele contato com aqueles tipos de águas, né, medicinais, e bebem, tomam banho, né, águas quentes, né, e o próprio banho que a gente toma aí no chuveiro, na banheira, isso também faz parte do nosso bem-estar, né? A gente está interagindo de várias maneiras com o ambiente e como é que você falou? Tem passando coisas do externo para o interno, Sim. literalmente. A Porque informação ela vai, ela penetra, e reestrutura o cérebro, e daí você. E outra, quando a informação entra, o cérebro é reestruturado e a mesma informação que vem depois já é uma outra coisa. Porque o cérebro já tem uma maturidade diferenciada para interpretar diferente a mesma informação. O araque que você tomou há 10 anos atrás, quando tomou agora, mudou. Já é outra coisa. Porque já é outro cérebro, mas daí remete alguma coisa para lá. Mas já teve mais estrutura cerebral, já teve mais formação cerebral. Então remete a coisas diferenciadas, inclusive. É um encanto da vida. É um encanto. Tem que gerar bem-estar. A gente tem que buscar bem-estar mesmo, tá? O tempo todo. eu acho que temos que acordar, em vez de buscar a riqueza, buscar o bem-estar. Eu acho que esse que é. Porque a riqueza, pouquíssimas pessoas vão conseguir, e o bem-estar todos podem conseguir. Todos. Pouquinho, só você pegar o mínimo, não deixar a linha da pobreza acontecer. Sobe um pouquinho, o bem-estar é possível a todos. Desde que as cidades tenham suas áreas arborizadas, blá, 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 alguma coisa, o bem-estar vai ocorrer. E aí a necessidade de alguma droga diminui um pouco. Então a droga será para usuários, não mais para dependentes. Porque essa pessoa está bem, ela vai usar uma droga, não, mesmo cafeína, mesmo álcool, mas ela está bem. Ela vai usar. Em doses que não geram dependência. Acho que isso é muito importante também, porque qualquer coisa, né, já dizia Aristóteles, né, a virtude está na moderação, porque tudo que é em excesso faz mal, e também a falta também faz mal, né? Também faz mal. O Aristóteles é um grande filósofo também, a virtude está na moderação. Você deixar de beber, tá ruim. Você beber demais, tá ruim. Você beber moderadamente, tá bom. Exatamente. Alfredo, vamos dar uma encerrada? Ficamos assim? Vamos, senão a gente vai acabar falando mais do que devia. Tá feito, Alfredo. Muito obrigado, Alfredo. E aí, vamos ver. A próxima vez eu te chamo de novo para bater mais um papo. Eu agradeço também. Um abraço aí.